Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 40. Estamos fazendo a correção dos exercícios propostos pela apostila 3, capítulo 5, página 14 e 15, a respeito das três leis de Newton sobre força, os sistemas de força. Então, na aula passada a gente viu todos os sistemas, agora vamos para a correção dos exercícios. No exercício número 1, era uma leitura de infográfico. Então, era para você observar o teste de colisão como é feito, que aqui dentro tem um boneco que fica solto, fica com cinto, daí fica com outro tipo de cinto, daí fica com outro tipo de cinto, e assim eles vão conseguindo corrigir as falhas e implementar novos sistemas de proteção. Por isso o uso da cadeirinha, por isso o uso do assento elevado, por isso a altura mínima para sentar no banco da frente. Não é porque o pai não quer que você vá no banco da frente, é que o cinto pega exatamente num lugar que mata se for uma pessoa de pequeno porte. Então não é nenhuma questão de você ser adulto ou você ser criança. Se você tiver baixa estatura, você já não pode usar o banco da frente, a não ser que seja com um assento elevado em caso dos adultos de baixa estatura, certo? Na letra A, então, ele estava dizendo que durante um teste de colisão, o movimento do carro em relação ao chão e à parede acontece isso aqui, ó, esse encontro aqui, ó. Essa cena aqui que você tem que observar. Como é o movimento do boneco? Então, quando para ou freia bruscamente, porque você está em movimento retilíneo uniforme. E esse movimento retilíneo uniforme, ele é interrompido instantaneamente. E você, como está acompanhando o carro, você continua nesse movimento retilíneo. Então, você é projetado para frente. Já na segunda parte é o contrário. Não é quando a colisão é na frente, é quando a colisão é atrás. E daí o que acontece é a mesma coisa quando você empurra o teu irmão dentro da caixa de papelão ou da Fire Whip, da montanha-russa, que o corpo tende a permanecer no mesmo lugar ou ir para trás. Já aqui embaixo, era para vocês marcarem as alternativas que falavam a respeito da compreensão de lei de Newton. Então, a inércia associada com a massa do corpo, a segunda lei de Newton, quanto maior a massa, maior a força. Essa aqui é o oposto, quanto menor a massa, mais fácil. E essa aqui é a terceira lei de Newton, ação e reação, certo? Já aqui era para vocês completarem as frases, né? Se o sol atrai a terra atrai o sol. Se o jogador chuta a bola também reage no jogador. Se o cavalo puxa a carroça também reage para o cavalo. Se você empurra o pé com o chão também empurra você. E se o ímã atrai a moeda, significa que a moeda também atrai o ímã, porque as forças são recíprocas de sentidos opostos. Aqui era para vocês resolverem os exercícios, né? Usando as leis de Newton. Então, aqui você primeiro tinha que calcular a força resultante, porque como são forças opostas, tá vendo que é tudo leitura de infográfico, que não vem escrito, você tem que achar os dados. Então esse que é o problema de tem que aprender a ler figurinha. Então aqui forças opostas, você tinha que achar a força resultante, ela é de 4 newtons para a direita, porque essa é maior. Aí era para você calcular a aceleração, que dava 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, aqui eram forças concorrentes, aqui eram forças auxiliares. Então, você tinha que somar para poder achar a resultante e aplicar na fórmula para poder achar a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. No exercício 5, é um exemplo prático do que acontece disso aqui, né? Então, a locomotiva tem uma massa, mais a massa dos vagões. Ela vai adquirir uma aceleração, porque ela vai se movimentar a uma certa velocidade por um intervalo de tempo.
Então, para ela adquirir essa aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, você tinha que somar a massa de todo mundo para chegar na massa total e daí aplicar a fórmula da lei de Newton para poder achar a força resultante sobre o sistema inteirinho, certo? Chegamos numa parte bem legal. Próxima aula, máquinas simples, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.